Nós vamos iniciar o painel. Inicialmente, eu quero fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe, que desde o início, desde o começo, desde segunda-feira, está trabalhando para que o Congresso FreeMind se tornasse realidade. Aprendi na vida que reconhecimento, Janaína, é um dos maiores gestos que o ser humano pode ter. Todo mundo busca reconhecimento. E o reconhecimento à nossa equipe, a cada um dos membros da nossa equipe, eu quero de público fazer nesse instante, antes de iniciar o último painel do nosso Congresso. Quero dizer para essa equipe que muitas das pessoas são dependentes em recuperação. Quero dizer que o FreeMind só existe graças a eles. Que cada centímetro, que cada palavra, que cada painel, que cada metro lá de baixo, que cada apresentação que nós tivemos para 1000 crianças que passaram aqui embaixo da Janaína, que assistiram às ferramentas FreeMind, às nossas apresentações que nós já levamos nas escolas. Eu quero dizer que nada disso seria possível se não fosse o esforço, a dedicação de cada um dos membros da equipe, que é coordenada pelo meu irmão Paulo. Quero dizer para cada um de vocês que esse momento, o momento de encerrar esse congresso aqui em Campos do Jordão, e um congresso que a decisão de fazer em Campos do Jordão foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Estava almoçando com o Junjun ontem, disse isso para ele. Nós que fizemos no AMB, nós que fizemos no Expo Dom Pedro, nós que tivemos nos outros congressos 2.500 pessoas, a gente ter a limitação de número de pessoas por fazer aqui em Campos do Jordão, pesou muito na nossa preocupação em não fazer. Mas por que decidimos fazer? Porque no AMB, no Expo Dom Pedro, muitos que participaram conosco, a programação ao terminar, ela espalhava as pessoas. As pessoas não tinham a oportunidade de viver num ambiente onde elas poderiam, pós-congresso, viver um momento de partilha. O FreeMind é o espírito de unidade. Não importa se pela ciência ou pela fé, não importa se com renomados internacionais ou aqueles moradores de rua que dançaram aqui para a gente, não importa, realmente não importa qual é a graduação das pessoas. O que importa é que a gente está aqui lutando por um ideal. Cada pessoa que está dentro dessa sala conhece mais de dependência química e de prevenção de drogas do que eu. Eu não conheço absolutamente nada perto deles. Eu aprendi com o FreeMind a partir do encontro com aquele morador de rua, onde nós conseguimos, com muito esforço, com iniciativa privada, organizar não só os 5 congressos, que hoje é internacional, mas também as viradas da prevenção, que atingiram mais de 77.000 crianças. A gente conseguiu tudo isso, e eu quero fazer esse reconhecimento, primeiro de tudo, a Deus, porque foi com essa força, foi com esse amor que a gente sente pelo próximo, o amor que cada um de vocês sente pelo próximo, que foi possível a gente realizar. Estar aqui hoje, nesse painel de encerramento, eu que não estive no painel de abertura, eu que não estive no primeiro dia do Congresso, porque a minha missão é importante, mas a minha família, o meu trabalho também é importante. Feliz de uma mobilização que pode existir e funcionar sem a participação e a presença do seu Criador. Eu tenho a bênção de Deus de ter o Paulo, o meu irmão, que do ponto de vista operacional abraçou essa ideia que não foi minha, nem do Padre Haroldo, nem do Augusto Cury, mas uma ideia que veio de Deus. É Deus que nos trouxe aqui, é Deus que nos dá a possibilidade real, verdadeira, de fazer diferença na vida daqueles que vocês vão trabalhar.
Vocês vão sair daqui cheios de um Espírito Santo e de um conhecimento, de evidências científicas e de opiniões que podem fazer com que aquelas pessoas que vocês vão colocar a mão tenham uma vida diferente. Eu tive, Junjum, a oportunidade há pouco de conversar com uma pessoa que está aqui no Congresso, que é da Pastoral da Sobriedade, cujo filho, em 2004, escreveu uma carta que está comigo aqui, que eu não vou ler porque eu acho que eu não vou conseguir terminar, então eu não vou ler essa carta aqui publicamente. Mas esse menino, em 2004, ele fez uma carta pedindo um socorro em nome da família dele, em nome da filha que iria nascer. E esse filho, um mês depois que a filha nasceu, cometeu suicídio. O pai dele está aqui no meio de nós. O pai dele é um adicto em recuperação. E a morte do seu filho trouxe a salvação para ele. E eu acho que cada um de nós, mesmo sabendo ou não sabendo, entendendo ou não entendendo, devemos, com muito amor, com muita evidência científica, com muita espiritualidade, com muita ciência, nós precisamos fazer alguma coisa para que vidas sejam salvas. O Jomar Eduardo, que não está no meio de nós, ele salvou a vida do pai dele. E acho que todos nós temos a oportunidade de poder salvar a vida de alguém. E a gente só é capaz de salvar a vida de alguém quando a gente é capaz de entender a força do amor, que é a única coisa que entra no céu. Quem não acredita em Deus, que vai para a galáxia. Mas o amor é a única coisa que tem a capacidade de ser levada em consideração. É a única. Nada além disso entra no céu, é no seu amor. E é esse amor que fez com que esse congresso, com 1.300 pessoas, que recebeu pessoas do calibre do Junjum, da Janaína, do Casagrande, Dr. Valentim Gentil, Dr. Lotufo, Dr. Mário Sérgio, Dr. Guilherme, enfim, tantas outras pessoas que tiveram aqui, esse amor é que a gente quer que vocês levem embora, porque é esse amor que é capaz de transformar a vida. Então eu gostaria de iniciar esse painel. Primeiro, agradecer a vocês por estarem ao meio conosco, no meio de nós, e dizer para vocês que nós temos fé na vida, nós temos fé no amor, e nós sabemos que a capacidade maior de amar está na obra, no gesto, naquilo que a gente pode fazer para o nosso próximo. E o nosso próximo muitas vezes está dentro da nossa família, e aqueles que estão dentro da nossa família precisam ser amados. A maior célula de proteção é a nossa família. É na família que você previne contra as drogas, é na família que você previne contra a violência. E se a pessoa que não tem a família, as instituições sociais, as escolas e tantas outras entidades devem fazer o papel da família e levar para essas crianças e adolescentes a força de um amor que salva, que pode salvar. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte em espírito de unidade. Junjum, o painel é seu, Dr. Janaína. Those are very moving words, and it's really. I'm thinking here, coming from getting into before recovery, thinking 24 years ago, I weighed 105 pounds. I hadn't left my room for almost 8 years. And imagine, and I could relate to that guy who committed suicide. And at some point there, I asked I asked for help from God, or else I will end up in a sack. And the help did not come; it came, and I ended up in jail. And I think that was the help God sent.
And to be here right now and tell that person 24 years old that I'm going to be here, it's an impossibility. And today I do this kind of work because I know many of my brothers back in the Philippines are still in that hell. And my role today, as I see my role today as president of ISAP Philippines, is to show that there is hope, that it is possible to get out of that hell, and that there is a beautiful life out there outside of drugs and recovery. And I feel scared because at the end of the day, I hear these thoughts, I hear this voice. There's that voice that says that nags, there's a doubt. I'm just an addict. What am I doing here? And then out of this conference, so many ideas came. Talking with Richard from Kenya, Louis Ghana, so we were coming up with the concept to do a training and cultural exchange between our countries. And I think Paolo also was interested in the sports part, to bring this to go to the Philippines. And we will train them in the community response. And at the same time, seeing the presence of international people in a rural area for people who are hopeless, should be a very positive thing. So I'm thinking, like Louis was telling me, Juju, you need to do this, you need to do this. How can I do all of that? I'm not in government. I am a private person. I run a small clinic, maybe 4 or 6 clients at a time. But you know what I fall back on? Years ago, I had nothing. And when I asked God for help, He gave me the strength, He guided me. And when I turned over when I let Him be the driver of my life, the captain of my ship, and things turned out well. So I don't know what I'm going to do with all these ideas that's coming out. And I feel scared and anxious. Last month, I resigned. 30 days ago, I resigned as the president of ISAP Philippines. Because, my program says you have to take care of yourself, So I said, I have other things, I have a nice place in the mountains, like here, Campo de Jordao. My window looks out over the ocean, 5,000 feet above the sea. Why do I need this politics and the stress, trying to get people to buy into something? Yeah, this free minds, this thing that you have here. This is what I'd like to see happening in the Philippines. Unity among the professionals, the harmony you have here. I got sick of it. I can have a peace and quiet. I have a 2-year-old son. I can enjoy just playing with him. So I said, I'm out of this. I left the chat group. And then I got messages from the officers. Said, Junjun, if you go, we go. That's guilt trip. I hate that. And then somebody said, we started this ISAP. We registered ISAP in the Philippines in 2014, ahead of ISAP Global. And I got 150 Filipinos to be certified addiction professionals. And now they're all waiting. What's next? Do we get better paid jobs as professionals? That is and for us that we're ahead, that is our responsibility, to open doors for the people behind us, for the new addiction professional, for the newcomer, the new guy who's coming into recovery. This is our responsibility for the one. That's why I see to open the doors for them, to provide the positive experiences. Because coming from addiction, for those guys who are in recovery here, that before recovery, what we were used to was a lot of violence, a lot of negativity in the families, abuse. We knew all the bad things. And it was very rare that we would feel good. And so, for me, that's why I took drugs.
And what helped me in recovery was when somebody believed in me. When I felt somebody believed in me, when I couldn't believe in myself, and I felt that trust, despite my, I look like a piece of rag. Then I started to believe in me again. And this is what I pass on to my clients. I give them tasks that I know they're going to screw up, they're going to make mistakes. It doesn't matter, The important thing is they feel that I believe that you can. Just make all the mistakes you can until you run out of mistakes and you will experience success. I come from a family, very business family, all intelligent, If you make a mistake, you're called stupid. It's not, mistakes are not allowed. And in that environment, I learned to shut up. You shut up, don't take responsibility, don't make mistakes, and I don't get hurt. So by the time I was 13 years old, girls, there were women, very pretty women. I didn't know how to talk to the girls. So there was this very pretty girl, and I wanted her to be my girlfriend. I didn't know how to talk to her. So somebody offered me a drug, benzodiazepine, one drug. And all of a sudden, when I took the drug, I knew the words to say, And that's how it went. So the drugs provided me with the skills I needed to be sociable. And these were things that my family or maybe the school should have equipped me. But you were so heavy on the academic or maybe sports, but not on the social or living skills. So in the beginning, I was taking the drugs or the alcohol so that I would know the words to talk, to socialize. But of course, at a certain point, we crossed over into the addiction. And I didn't care about other people. I just take the drugs. They don't talk back, they don't argue. So why am I saying this? Actually, how much time do I have? I wanted to show, before I wanted to show, this is just the preparation. I wanted to show a short video. This is something new, and I could really identify, and I would like to share it with you. You ready? Okay. What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious, we all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now, so at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats.
It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. This video is a collaboration with Johann Hari, the author of the book Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs. He was very kind to work with us on this video to spread the word. We recommend that you give the book a try. Our videos are made thanks to your support on patreon.com. If you want to help us make more of them, we really appreciate your support. We made an interactive version of this video together with some friends. See the link in the description. It takes about 6 months after stopping the drug or the alcohol to feel the natural consequences or positive feelings of stopping the drug and alcohol. As professionals or treatment programs, what I've seen work is to provide artificial positive rewards until the 6 months pass to make the addict stay in recovery, or in the treatment, or in the program. So definitely treatment has to be fun. I ran an outpatient facility. We were having a 76% success, and it's an outpatient. But everybody was involuntarily committed.
No Filipino will go into treatment voluntarily. 99% of the time, it's the family that brings them in. So detox in hospital, closed gate. But after that, when they're out of it, it can be the outpatient. What made the outpatient work? We went to beaches, we went malling, shopping, teaching them how to make, how to buy stuff, eat in the restaurant, not drink. It was an experience, for me, it was an experience to have a morning meeting, a Narcotics Anonymous meeting in a restaurant, and the people were actually eating. I never ate in restaurants, I drank. It's a waste of money to eat. Yeah, I'd rather spend it on the alcohol. And all of a sudden, the food started to taste good. So these simple things. My clinic was 5 minutes away from my home. I had to go back and live with my mother because I lost everything. And my kids were there, and my wife. We had to go back. I lost everything. But I spent most of my time in the clinic, in the company of people in recovery. Because every time I go into the house, I felt I had to put on an armor to protect myself. So that was my structure. To be with recovering people, and then do my duty as a son, as a father, go back to the family, but I have to be something else, I have to be the need to be. So that part here that says providing that healthy atmosphere, that unconditional positive reward and acceptance, I found in the company of people in recovery. Most of us, people with substance use disorder, come from dysfunctional families. Dysfunctional families are we don't talk. We don't talk, we don't trust. We don't touch. We don't hug. In recovery, we do everything. We start to talk again from the heart, not from the brain, but from the heart. We start to touch and hug. We begin to trust. Beyond, and maybe try to learn how to love again. Basics of the program. And surrender to God, the most important of all. What is the challenge? What is social, political? It all begins with the family. My first experience of pain was in the family. I was slapped in the face by my mom when I was about maybe 1 year old. I remember that, Because the person I trusted the most was the one that hurt me the most. And that's when and then a maid hurt me. So after that, I lost trust in people with authority. So what is our responsibility as facilities or people advocating for recovery? And I think you found it here in Fremont, this thing that you have. When I came in here, it's very positive, a very positive atmosphere. And that from that positive atmosphere, the love, I felt the love. And I think Louis Ghana from INL also felt that too. You can't stop having all these ideas, or maybe it's just the Brazilian coffee, I don't know. But actually it's Brazilian coffee. So I bought a lot to take home. But the bottom line is, because we have this atmosphere of love, positive, I am very excited at the new things ISAP will achieve because of the ideas that came from this atmosphere. So how do you bring it down to the family? I have a 2-year-old. All addicts have low self-esteem. This is not something you're born with. This is something we're taught in the family.
when I was being brought up, mates would always feed me, read to me. So the message to me was, you're not capable. You have to depend on the big people. And that created, I think that began the dependency. For my 2-year-old today, it's not 2, it's a 1.5 years. So I see him trying, every time we sit at the table, he comes, he climbs the chair, high chair, and he wants to feed himself. But of course, how many here are parents of, So have you tried to feed? You've had the experience of feeding a toddler, right? So what do you think is the message when you feed the toddler who is trying to feed himself? What's the message the toddler is getting? That he's not capable. And the low self-esteem, I'm careful. So with my 1.5 years, I let him feed himself. But it's a mess. He makes a lot of mess. All the food is all over, it doesn't get into his mouth. He gets the spoon, puts the food in, the food spills, he still puts it in. There's no food that goes into his mouth, So me, I'm the father or the mother, you want to put the food in. But knowing better, he can't. He has to do it himself. And today, the food now hits his mouth and he's feeding himself. So what do you think happened there? He believes he is capable. He is because he has learned self-efficacy. So he is less in danger of becoming a dependent. And these are the formative years of 0 to 6 years old. And addiction is multi-generational. I have 5 children. Thank God none of them are like me, I thank God for that. My eldest is 27. My daughter turned 18 yesterday. So I told her, I apologize, I'm sorry I cannot be there. So I'm sending you some money. Thank you, Papa. And then she said, don't worry, don't worry. So that is a conversation I never had with my parents. This is a conversation I can have now with my daughter because of the things I've learned how to in recovery. And it all began with the surrender. So for us, for those people here in recovery, our children are at great risk. If they don't become addicted, they will probably get attracted to somebody who's an alcoholic or an addict. We cannot tell them to stop. But what I can do as a parent is to equip them with the pathway to come and ask for help. To have open communication, that they can trust me not to get angry if they make a mistake. I wish there was a parenting course in school, I wish they taught my parents. But I think this is something to look at. Because in the panel the other day, I could see the families were still seeking relief from the pain and the hurt. And this is another, and in schools in our country, the focus is on the drug programs for the people that, probable addicts. But who's looking after the families in pain? There are no programs. Today the headlines focus on the addicts that were shot. Now imagine what happened to the children of those addicts that were left behind. The families. Hardly anyone is doing anything for them. So it's like the neglected, but it's a very critical component of recovery. So of prevention actually. So I think I've said too much, I'll give it to my colleague. But I really want grateful.
I'd like to invite everybody to Kenya. We have ISAP Kenya is coming December 8 to 12. I don't know if Richard invited, but I'd like to extend the invitation. So we'll continue this. Thank you, and God bless everybody. Eu quero agradecer, John, e falar que essa atmosfera de amor que você disse, ela toca as pessoas de uma maneira interessante. A gente estava almoçando ontem e depois, quando eu saí do almoço com vocês, eu encontrei uma pessoa que disse assim: fulano de tal fez uma palestra com o tema hoje que ele tinha feito no outro congresso que eu assisti, e a mesma pessoa, no mesmo tema. É impressionante como ele falou diferente, porque essa atmosfera traz isso. Doutora Janaína Pascoal está aqui graças ao doutor Mário Sérgio Sobrinho. Eu ouvi, alguém me mandou, não me lembro quem, uma parte de uma participação sua num programa de TV, acho que foi Fátima Bernardes, se não me engano. E o que me encantou ali não foi nem a sua opinião também, mas o que me encantou ali foi a sua energia, sua força, a maneira pela qual, um tema como aquele, aonde você estava, você defendeu a sua opinião. Aqui no FreeMind a gente gosta de quem tem energia, de quem tem força, né, doutor? E aí eu passei a mão no telefone, era tarde da noite já. Como eu já sou íntimo do Dr. Mário Sérgio, eu ligo para ele tarde, não tem problema. Ele é o meu universitário. Quando eu preciso de alguma dúvida, Dr. Mário Sérgio, né? É assim. Aí eu liguei para o Dr. Mário Sérgio e pedi que ele entrasse em contato com você, para que você pudesse estar aqui no meio de nós. Quero dizer para você que essa força, essa energia, esse desejo que você tem de dar a sua opinião, isso faz de você alguém que pode ajudar muito a causa. Não é o FreeMind, não é uma comunidade terapêutica, a causa. Na luta, na sua voz, na sua maneira de dizer, na sua maneira de falar e de colocar a sua opinião. Você está aqui por isso, porque eu vi um videozinho que alguém mandou no meu WhatsApp e eu tive a inspiração de te chamar aqui. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma grande honra. Primeiro, colega, agradeço a confiança, dividir sua história com todos nós. Muito obrigada, parabéns. Depois, se puder ter o endereço para acessar o videozinho, para poder também multiplicar, acho muito importante, né? Cumprimento os irmãos Martelli, por essa iniciativa. Cumprimento e agradeço meu sempre amigo Mário Sérgio, que é uma referência no Ministério Público, por ser um criador de redes. Eu acho que esse tema e outros temas delicados, da nossa atualidade, eles dependem muito da formação de redes. E o brasileiro, ainda, diferentemente do americano, não tem essa cultura, né? O brasileiro, nós somos extremamente amorosos, expansivos, amigáveis, mais do que os americanos, né? O americano tem dificuldade de dar um abraço, muitas vezes, mas o americano trabalha com formação de redes e a gente tem essa dificuldade. Então, quando a gente vai para um juiz e fala, olha, precisamos entrar em contato com o hospital do bairro, com a escola do bairro, com o clube do bairro, para poder encaminhar as pessoas para fazer isso que o colega demonstrou aqui, que é essa teia do bem, entendeu? O magistrado olha para nossa cara e fala, em regra, né? E os colegas também, advogados, promotores, mas isso aí não é matéria de direito, entendeu? Isso aí, o meu papel aqui é ver se tem que condenar, se tem que absolver, se tem elementos e não tem elementos. Essa parte aí é assistência social, não é verdade? Então, o Mário Sérgio, há anos, né, junto com o Rochel e alguns outros, né, corajosos no Ministério Público, vem trabalhando na formação de rede, né? Então isso é muito importante. Eu acho que o que me aproximou do Mário Sérgio foi essa visão de que a gente tem que formar rede. Não adianta nada você absolver ou condenar uma pessoa
Não adianta nada você prender uma pessoa e não dar um encaminhamento para ela, porque ela vai cumprir a pena e ela vai voltar para a mesma situação. Então aqui não é um discurso de não punição, não é um discurso liberalizante, é um discurso que busca alguma eficácia nas coisas. Então assim, eu acho que é muito importante estar aqui, agradeço essa oportunidade. Volto para a sua fala inicial, fico muito feliz de estar num evento em que o presidente, né, da mesa do evento reconhece a importância de Deus. Né? E digo isso não com o intuito de estigmatizar ou desmerecer qualquer colega que eventualmente não acredite em Deus, porque a gente respeita, né, quando se fala que o Brasil é um país laico, significa respeitar todos esses pensamentos, sentimentos e posicionamentos. Mas eu digo isso porque nós vivemos, né, desde já há alguns anos, um guerrear com Deus. Né? Então não é uma questão de crer, de não crer, de estar em dúvida, porque o ser humano é dúvida muitas vezes, mas é um guerrear. Então é muito bom estar num ambiente em que a gente pode falar de Deus sem ter aquele olhar do desmerecimento. Olha, você não é científico, né? Você não é acadêmico, você não é digno de ser ouvido. Então o meu último trabalho na universidade foi uma tese sobre direito penal e religião. E eu procuro demonstrar que a religião, a espiritualidade, a religiosidade é um fator de proteção, né? Nesse videozinho, que inclusive eu li aqui o teu resumo, né? O Dr. Lotufo, eu conversei com ele agora, eu acabei conhecendo a obra do Dr. Lotufo, o irmão, por força do trabalho que ele escreveu na Livre Docência, analisando o papel, né, e a responsabilidade do líder religioso. E como nessa minha tese tem todo um capítulo sobre líderes religiosos, eu acabei conhecendo mais o trabalho do outro Dr. Lotufo. Aqui estou vendo já a sua posição e eu trago a religiosidade como fator de proteção, no caso dessa minha tese, para o crime. Né? Então, assim, muitas vezes a gente, e os acadêmicos no Brasil, né, os criminólogos no Brasil frisam muito isso, que o que leva a pessoa para o crime é a desigualdade social, é a dificuldade econômica. E muito embora eu reconheça que a dificuldade econômica, a desigualdade, que elas constituem fatores de risco, não são os fatores determinantes. Os fatores determinantes são essa falta de teia positiva, essa falta de sustentação. E dentre essa sustentação está a espiritualidade também, né? A crença na transcendência. Isso também te segura para não entrar no crime, para não entrar nas drogas, e uma vez no crime, uma vez nas drogas, para sair. Porque quando a gente fala de prevenção, é aquela prevenção para não entrar, para não iniciar, que é a melhor de todas, mas também existe a prevenção para não retornar, né? A melhor saída para a droga é não entrar, eu não tenho dúvida, mas nós temos que trabalhar as duas prevenções. E a espiritualidade, ela é um fator, né? E é muito difícil. Eu defendi essa tese na faculdade, fui reprovadíssima, né? E é muito difícil, porque aí criam-se aqueles estigmas, sabe? Não, porque você está falando de religião dentro da universidade, e não tem nenhuma frase em que eu pregue qualquer tipo de credo, que eu leve qualquer tipo de dogma religioso. Apenas procuro mostrar os fatores positivos, né? Então assim, a gente fica mais à vontade num ambiente como esse. O que tem me preocupado muito nos últimos anos? Muito. Eu sou da área de direito penal, então o meu papel é saber, né? Tem que criminalizar, não tem que criminalizar, tem que descriminalizar, não tem que descriminalizar, tem que legalizar, não tem que legalizar. Descriminalizar é diferente de legalizar. Descriminalizar é apenas tirar do âmbito do direito penal e não transformar num comportamento lícito. Legalizar é transformar num comportamento lícito. Existem vários modelos de legalização. Então, a rigor, eu deveria me cingir a essas discussões. Mas o que tem me incomodado muito nos últimos anos é que nós não estamos fazendo essa discussão, que é uma discussão técnica, né, objetiva, o que é melhor, o que não é melhor, o que é mais eficaz, o que não é mais eficaz, uma discussão respeitosa com os vários posicionamentos, democrática.
Não, o que nós temos é um mantra. Nós temos um mantra que é repetido, né, nos meios de comunicação, que é repetido pelos formadores de opinião, né, que é repetido por artistas, políticos e, em especial, por professores universitários, de que droga é liberdade. E daí eu destaco a importância do nome Free Mind, né? Na verdade, droga não é liberdade, droga é prisão. Porque se a pessoa teve a liberdade na primeira vez, ou na segunda vez, na terceira, na quarta, ela já não tem mais. E quando eu falo de prisão aqui, não é aquela prisão de mandar a pessoa para a cadeia, é a prisão da falta de liberdade na sua própria mente, nas suas ações, né? O cidadão que está dependente da droga, seja por uma questão psicológica, seja por uma questão química, né, ou social, ele já não é livre, ele já não tem como decidir por si. Então é muito complicado quando os formadores de opinião, a grande imprensa, as universidades, né, compram a teoria, a tese, o dogma, porque eles são mais religiosos do que qualquer religioso que conheça, né? Em regra, os religiosos, e eu convivo muito com religiosos de várias confissões, são muito mais democráticos do que os acadêmicos. Então, eles pregam o dogma de que droga é liberdade, pregam o dogma de que legalizar solucionará todos os nossos problemas. E aí, mês sim, mês não, às vezes até todo mês, tem um grande debate dentro das universidades para discutir a questão das drogas, discutir as saídas para essa situação. Nunca existe um convite formulado para alguém que pensa diferente deles. Nunca. Então é assim, o jovem vai assistir o congresso, né, numa grande universidade estadual ou federal, ou seja, universidades grife, e tem lá, professor doutor isso, professor livre-docente aquilo, professor titular aquilo outro, e todos, de uma maneira ou de outra, mostrando que o caminho é a legalização, e que o Brasil está atrasado, e que em outros tantos países já legalizou há muito tempo, né? Como eu presidi por uns anos o Conselho de Entorpecentes e depois fiz alguns estudos nessa seara, muito embora eu não possa me dizer um especialista, mas eu tenho muito interesse nessa seara, eu comecei a perceber que além de vender essa ideia única, sem permitir debate, eles mentem. Eles mentem. Isso me irrita profundamente, né? Eu posso sentar do teu lado e a gente divergir 100%. Se nessa nossa discussão você se irritar, entendeu? Levantar a voz, me xingar, depois de 5 minutos a gente está conversando numa boa. Agora, tem que ser verdadeiro. Falar, ó, Janaína, eu defendo isso por causa disso, e eu vou dizer a mesma coisa e a gente vai brigar por uma ideia normal. O que me irrita é porque eles mentem. Então eu já presenciei eventos dentro de universidade pública em que professores titulares disseram para os alunos: na Holanda a droga é legalizada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí eu tinha que ficar levantando e dizendo: desculpa, mas isso não é verdade. Nós temos um modelo de coffee shops onde existe uma tolerância que é diferente de uma legalização. Isso acontece com uma droga em específico, justamente para tirar da mão do traficante, para não ter a progressão nas drogas. Tem toda uma explicação. Concorde-se ou não com o modelo holandês, existe uma explicação. E não é possível dizer que está legalizado lá, né? Aí vendem para os nossos alunos, estou falando de alunos porque é muito o meu ambiente, né? E são multiplicadores, vendem para os nossos alunos a ideia de que, por exemplo, em Portugal, o usuário não sofre nenhum tipo de cerceamento ou de punição. Convidaram um diretor na época, diretor da faculdade do Porto. Eu estou relatando fatos porque eu acho que é importante a gente ter
de repente, se a gente fala de maneira muito teórica, fica difícil de aprender. Talvez dando exemplos reais. Aí convidaram o diretor, à época, da Faculdade de Direito do Porto, para que ele expusesse a política de drogas portuguesa. E eu sempre tenho um debatedor, né, que expõe as coisas da maneira que quer. E aí começaram a dizer que o tráfico também estava sendo tratado de maneira diferente, papapá. Aí eu levantei e falei assim, diretor, eu queria alguns esclarecimentos. Diretor, quero convidar. Perguntei assim, se uma pessoa em Portugal é pega portando drogas para uma quantidade pessoal, né, o que acontece com ela? Ela é liberada? Não, tem audiência, né, uma audiência administrativa. Bom, os alunos que estavam entendendo, por força do que os professores contam em sala de aula, que não acontece nada com o usuário em Portugal, começaram a perceber que a resposta em Portugal, muito embora fora do âmbito criminal, é mais dura do que a resposta no Brasil. Entendeu? Porque o que fazem os professores? Olha como o Brasil é atrasado. Portugal, né, legalizou, mas não contam que existe uma sanção administrativa que é mais pesada do que as nossas sanções, né, por força da transação penal, por exemplo, os encaminhamentos que o Mário conhece tão bem. Vamos além. Quantos brasileiros, defensores da legalização, vão para o exterior ou recebem um professor estrangeiro, sabe o que eles dizem? Que as prisões brasileiras estão cheias de gente presa por usar drogas. Isso não existe. Isso não existe, é mentira. É mentira, né? Existem usuários de drogas nas prisões? Muitos, infelizmente. Mas eles estão presos ou foram presos por portarem droga para uso próprio? Não, isso não existe. Eles podem estar presos por terem vendido para poder comprar, eles podem estar presos por terem roubado para poder comprar, eles podem estar presos por terem, sob o efeito da droga, praticado um ato violento ou não, mas, ou seja, tem uma relação, mas eles não estão presos por portarem para uso próprio. O que fazem os doutrinadores, no sentido de doutrinar mesmo, né? Eles misturam esses fatos. Então eles recebem um professor estrangeiro e eles dizem assim, olha, tá cheio de usuários, gente coitadinha, que deveria ter sido tratada no campo da saúde, entendeu? Que está presa pelo uso de drogas. O professor estrangeiro fica indignado. Nossa, que atraso do Brasil, né? Aí eu aproveitei a vinda desse diretor e falei, diretor, eu queria entender o seguinte, o senhor tem até um modelo aí mais liberal em Portugal. Se uma pessoa em Portugal for presa porque praticou um roubo para conseguir dinheiro e comprar droga, como ela é tratada? Como assim, senhora doutora? O que acontece com ela? Prisão. Eu falei, e se essa pessoa que está usando droga mata alguém, como ela é tratada? Vai presa? Eu falei, não, porque o que os colegas dizem aqui em sala de aula é que em Portugal o tratamento é diferenciado, né? Não existe essa punição. Não, quem deu essa informação não conhece nada do nosso sistema. Então, assim, eu fazendo perguntas, os alunos começaram a perceber que o que ensinam para ele em sala de aula não é verdade. Estão compreendendo? Estão entendendo? Então, assim, só que é muito difícil, porque nós somos um professor, né, contra uma unanimidade. Quando nós vamos conversar um por um, às vezes nós encontramos um ou outro professor que concorda com a gente, mas não tem coragem de se posicionar, porque a pressão é tanta, né, a perseguição é tanta, que não tem coragem de se posicionar. Então, o que eu estou preocupada? Né? Eu estou preocupada porque nos últimos anos o Brasil deixou de ser, por exemplo, com relação à cocaína, um país de passagem e passou a ser um significativo consumidor, né? Se a gente olhar 15 anos atrás, nós éramos país de passagem, rota de tráfico. Hoje, nós
nós somos um dos maiores consumidores. Alguns estudos nos apontam como o maior consumidor de cocaína, tá? Porque tem a questão populacional. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho a hipótese de que esse discurso normalizador, de que esse discurso de incentivo, porque eu não tenho dúvidas de que é um discurso de incentivo, foi determinante para que nós chegássemos a essa situação, que tende a piorar. Então, notem que nós temos aqui duas discussões: legalizar ou não legalizar, e a minha posição é clara: não legalizar. Agora, mesmo mantendo como está, se nós não fizermos frente a esse discurso normalizador, a situação vai continuar piorando, porque é muito difícil, para um pai, para uma mãe, fazer frente dentro da sua casa a um discurso que na escola e na faculdade é absolutamente desconstruído. O jovem ouve o tempo inteiro, ele lê nas revistas, ele ouve na televisão, nos jornais e na sala de aula que droga é algo natural, que sempre fez parte da humanidade consumir droga, e que o problema não é o uso, o problema é o abuso, Isso é dito todo santo dia dentro de sala de aula. E quando o professor tenta fazer frente a esse discurso, em regra, além de perseguido, ele é desconstruído. Eu já ouvi dentro da faculdade: a Janaína não pode ser levada em consideração porque ela é evangélica. E eu nem sou, muito embora tenha muitos amigos evangélicos, respeite demais o trabalho dos evangélicos, em vários momentos de dificuldade da minha vida eles me deram muita força, mas eu não sou. Mas eles criam esse para poder dizer o seguinte: isso não é um discurso científico, tá? Então é muito importante que nós consigamos desmascarar esses interlocutores, E é difícil, porque nós temos também que ter dados, nós temos também que ter leitura, nós temos que ter, sobretudo, coragem, porque como eles são maioria e eles são cute, eles têm espaço, nós não temos o mesmo espaço, então a gente acaba sendo contundente, às vezes a gente perde a paciência, mas é necessário construir uma argumentação consistente para fazer frente a essa linha de pensamento, Nós temos uma questão econômica forte aqui. Se nós pararmos para pensar, eu não vou entrar em questão partidária para não dar problema, mas se nós pararmos para pensar, o grupo que estava no poder nos últimos anos é um grupo parceiro dos governantes dos países produtores de droga. Então, não me parece uma coincidência o fato, primeiro, desse discurso ter ganhado força nos últimos anos, um discurso supostamente libertário, porque é um discurso, eles são bons de discurso, é um discurso que encanta, a liberdade, cada um escolhe como viver, cada um decide o que fazer. Então, esse discurso ganhou força e, ao mesmo tempo, nós viramos um país consumidor para dar dinheiro para quem? Para os países parceiros. Porque nós consumimos a cocaína produzida na Bolívia, sobretudo na Bolívia, um pouco na Colômbia, mas sobretudo na Bolívia, país parceiro. O narcotráfico firme na Venezuela, país parceiro. Então, é importante ter coragem de dizer isso, porque as pessoas têm medo. Quando elas têm medo, elas se calam. Quando elas se calam, esse pessoal ganha espaço, Se pararem para refletir, além dessa questão dos países parceiros, do discurso dominante, nós tivemos uma desconstrução das modalidades de tratamento. É como se querer tratar a dependência química fosse algo ruim, fosse algo inadequado, fosse uma intervenção indevida na vida do outro, Houve uma desconstrução
de todo e qualquer equipamento de saúde para fins, por exemplo, de uma internação. Veja, eu quero deixar muito claro, eu não estou aqui defendendo a volta do modelo de asilamento, né, de você internar as pessoas em hospícios, não é isso. Mas existem graus de dependência que requerem algo mais do que o tratamento ambulatorial. E essa ideologia que tomou conta desconstruiu qualquer possibilidade de internação. Desconstrói qualquer possibilidade da família pedir providências, né, indo à justiça para solicitar uma internação, por exemplo, involuntária. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou licenciada, mas eu sou conselheira da Ordem dos Advogados da Secção São Paulo, fez um trabalho belíssimo, em conjunto com a promotoria, em conjunto com a magistratura, no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, para receber aquelas famílias que estavam na Cracolândia e encaminhar as pessoas que estavam ali para um tratamento involuntário, porque tinham um familiar, mas pensou-se até na questão do compulsório, mas o objeto ali era o involuntário, porque um familiar procurava. A Defensoria Pública, que em São Paulo, né, é muito, com todo respeito, é muito ideologizada, dava manifestações contrárias nos autos. Chegaram a representar os colegas advogados para dizer que eles estavam advogando gratuitamente e ferindo o código de ética. O que era aquilo, se não um desejo de que as pessoas não se tratassem, né? Com isso eu não estou dizendo que todo mundo que defende essas teorias tem consciência de todo o mal que está por trás, né? Muitas vezes é um inocente útil, mas a gente tem que desvendar todo o mal que está por trás para que nós possamos combater. Então é mais ou menos o seguinte: a gente não pode discutir prevenção para as pessoas não entrarem nas drogas, né? Se essas pessoas forem colhidas, a gente não pode discutir tratamento, por exemplo, dentro de um presídio para que elas não reincidam. Se ela não entrou no crime, mas está jogada na rua, nós não podemos tomar providências para ela se tratar. Qual é o intuito? Que ela consuma mais, né? Consuma mais para quê? Para dar dinheiro para os produtores. Não tem outra explicação. Então nós temos que falar sobre isso com todas as letras, né? Porque se nós não falarmos sobre isso com todas as letras, as pessoas não vão compreender. Fica um discurso moralista contra liberais, né? E nos estigmatizar fica muito fácil. Eu vou dar alguns exemplos, além dos que eu já dei. Se começar, tem que ficar, pode me publicar aqui que eu paro. Eu não sou uma pessoa punitivista, aquela pessoa que acha que todo mundo tem que ser preso. Eu não sou. Mas os meus colegas, para me desconstruírem, dizem que eu sou, né, reaça, fascista e daí para baixo. Eu só sei que tem lá um projeto de lei no Congresso que prevê que a pessoa que é pega traficando possa ser presa por 20 anos, que é uma irracionalidade. E é claro que todos os meus colegas são contra esse projeto, porque eles são contra qualquer medida penal, eles são favoráveis à legalização total, né? Legalizar completamente. Os meus alunos vieram falar o seguinte: professora, a gente tem que fazer um artigo contraponto, né? Então já convidou o professor fulano de tal para falar contra essa lei que está tramitando aí de prender o traficante por 20 anos. E a gente precisa de alguém que fale a favor. Aí eu respondi: olha, eu não conheço ninguém que fale a favor, porque é uma desproporcionalidade, né? Prender uma pessoa por 20 anos por causa da venda do cigarro de maconha é uma desproporcionalidade. Ué, mas a senhora não é a favor? Não. Mas a senhora não é contra a legalização? Sou. Mas então a senhora tem que ser a favor desse projeto que manda prender 20 anos? Porque não consegue pensar de maneira gradual. Tudo tem que ser dual. Ou o cidadão quer prisão perpétua, pena de morte. E só o que a gente quer é um pouco de racionalidade, né? Nós temos, não é? Nós temos uma legislação boa, que é uma legislação
que diferencia a figura do usuário da figura do traficante. Além disso, diferencia o traficante primário de pequenas quantidades, sem antecedentes. Cria a figura do uso compartilhado. Ou seja, é uma legislação que tem um cuidado, do ponto de vista penal, isso é muito importante, de individualizar os comportamentos. Ou seja, dá muita munição, no bom sentido, para o magistrado, para o promotor, para o advogado, né? Não tem que ficar criando projeto de lei. O agente, a pessoa que está no executivo, que fica toda hora dizendo que precisa que o legislativo mude alguma coisa para as coisas funcionarem, é porque ela não quer fazer nada. A nossa lei que trata das drogas, ela é excepcional, do ponto de vista acadêmico, científico, mas ela precisa ser retirada do papel. Existe inclusive a previsão de que aquela pessoa que comete um crime em função do abuso de drogas vai receber tratamento. E nós não conseguimos implementar isso. Não é só por falta de dinheiro. Nós não conseguimos implementar isso porque quem está à esquerda não quer ouvir falar em tratar preso, porque quer que os presos se danem. Eles querem fechar os presídios. É uma questão ideológica. Não está preocupado com a saúde de um preso. Está preocupado com uma ideologia. E quem está muito à direita acredita equivocadamente que gastar dinheiro com preso é jogar dinheiro no lixo, sem perceber que se nós fizermos um tratamento daquela população que vai para o crime por causa das drogas, além de beneficiar aquela população em termos de saúde, nós vamos evitar que essa população reincida nas drogas. Então não é falta de legislação, é um problema de mentalidade que nós estamos enfrentando, né? Problema de legislação a gente resolve com projeto legislativo. Problema de mentalidade a gente resolve falando, escrevendo, ocupando espaço, né? Desconstruindo as mentiras, que são muitas, tá? Existem alguns passos que nós podemos dar, né? Festa dentro de universidade. Festa dentro de universidade. Não pode ter álcool. Festa dentro de universidade é básico, né? Festa dentro de universidade não pode entrar droga, né? Ah, não, mas é normal, sempre foi assim. Sempre foi errado. Às vezes eu estou saindo da sala de aula e vem um aluno meu: ô pro, tem uma festa open bar, a senhora vai? Eu falei: open bar, eu sou contra, eu sou ideologicamente contrária ao open bar. Porque a pessoa vai para se embebedar, né? Vai para se embebedar, com todos os riscos inerentes, inclusive de sofrer violência sexual dentro da universidade. Estou falando de meninos e meninas, não estou falando só de meninas. Então, quando a gente combate esse tipo de situação, nós prevenimos não só a dependência química, né, de drogas lícitas e ilícitas, nós prevenimos violência, né, prevenimos violência sexual em especial, prevenimos acidentes de trânsito. Então, se o sujeito está no ambiente para estudar, ele não tem que combinar esse ambiente com álcool e droga. E o que está acontecendo hoje? As empresas de álcool patrocinam as festas dentro da universidade. E os administradores, por medo ou conivência, se calam. Eu acho que é conivência, eu não acho que é medo. Porque existe todo um sistema voltado para deixar o jovem absolutamente inconsciente da sua realidade, tá? Me parece algo deliberado. Então, nós precisamos enfrentar isso, né? Eu acho muito importante que esses núcleos, como é o Free Mind, por exemplo, além dos vários dos projetos que fortalece, que apoia, dos eventos que faz,
mas que talvez eleja algumas pautas, entendeu? Para infernizar. Não tem, é porque assim, infelizmente, a gente tem que ser insuportavelmente chato. Entendeu? Então, por exemplo, festa em escola com álcool, não pode. Ah, mas isso é moralismo. Não tem nada de moralismo, é racionalidade. Eu fui dar uma palestra numa universidade federal, não vou dizer qual, para não ser deselegante. Era um evento maravilhoso, com professores do mundo inteiro, constitucionalistas do mundo inteiro, né? Eu fiquei encantada porque eu encontrei os livros, sabe? Né? E o auditório estava vazio. Havia assim 4, 5 pessoas, sem brincadeira. E quando nós saímos do auditório, eram alguns bares dentro da Universidade Federal, com mesa de bilhar e a molecada tomando cerveja. Eu não tenho nada contra a mesa de bilhar, né? Confesso que tenho muito contra a molecada tomar cerveja, mas eventualmente no fim de semana, 18 anos, tal, mas dentro da faculdade. E professor passando, diretor passando e nada é feito, percebem? Então a gente está vivendo um momento de permissividade, né? Ideologicamente orientada, economicamente muito bem motivada, né? E nós temos que ter uma postura um pouco mais, penso eu, proativa. Primeiro, de desconstruir esse discurso. Então, assim, os formadores de opinião, todos defendem a legalização. Todos. E a informação não chega ao nosso país. Quantas vezes os senhores não leram que depois que normalizou, porque no Uruguai a gente não pode falar em legalização, porque quem fornece é o Estado, que depois que normalizou a maconha no Uruguai, a situação criminal lá melhorou. Eu li isso várias vezes no Brasil. Só que quando eu saí do Brasil e fui para o Uruguai, eu descobri que os jornais uruguaios dão outra informação. E coincidentemente, quando a gente vai olhar no ranking da liberdade de imprensa, o Uruguai está ganhando todos os prêmios, né? O jornalista uruguaio, ele é muito mais livre, ele é considerado muito mais fiel à verdade do que o brasileiro. Podem olhar os rankings. No Brasil, vendem pra gente que a legalização, entre aspas, da maconha no Uruguai foi algo bom. Mas os próprios uruguaios já estão reconhecendo que foi algo ruim. Eu estive no Uruguai no início do ano e eles estavam mostrando que houve um aumento significativo dos homicídios. E eles estão conectando essas duas coisas, né? Por que eu estou levantando isso? Porque eu já tenho um estudo sério, acadêmico, estatístico para apresentar? Não, para dizer que mentem para a gente. Mentem pra gente. Como estão mentindo pra gente na questão da legalização do aborto? Estão mentindo. Existe uma DPF visando legalizar o aborto quando praticado pela gestante ou quando ela permite que se pratique e o terceiro que pratica, sendo que todos os argumentos que são trazidos, são levados ao Supremo, são argumentos que parecem proteger a mulher gestante. Em nenhum momento eles falam que eles estão pedindo para legalizar o comportamento daqueles que são os donos das clínicas. Não falam, né? O que eles querem com isso? Querem usar a argumentação que se destina à gestante para liberar quem explora a situação da gestante. É parecido com a questão das drogas. Usam toda a argumentação que teoricamente protege o usuário para beneficiar o que vende. Estão compreendendo? Né? Obrigada. Só que eles são muito hábeis. Eles são tão hábeis que é dificílimo as pessoas perceberem. Se nós pegarmos um dos últimos HCs concedidos pelo Supremo, referente ao aborto, por exemplo, nós vamos verificar que a pessoa que foi beneficiada é uma mulher. Então vem todos os argumentos que o corpo é da mulher, que a mulher escolhe, que a mulher é livre. Só que quando a gente vai ver no detalhe, não no HC, tem que procurar o caso, descobre que aquela mulher não era uma gestante que no desespero recorreu ao aborto.
dona de clínica. Então isso é estratégia. Você pega uma argumentação que teoricamente protege o vulnerável, né? A gestante em desespero, o usuário de drogas dependente, mas você está visando beneficiar o traficante e o dono da clínica. Para isso nós temos que estar atentos. As ONGs que defendem a legalização do aborto recebem milhões de instituições estrangeiras que trabalham com clínicas que querem se instalar aqui. Então, esse discurso libertário que eles fazem pró-droga, né, pró-aborto, pró-sexualização das crianças, isso veio com toda a força nos últimos tempos. Basta ver o acordo do STJ liberando 2 homens que mantiveram relação sexual com a menina de 11, de 12. Aquilo só foi revertido porque a sociedade começou a gritar. Porque se não viesse à tona, eles iam seguir livres, né? O argumento era o quê? Não, mas as meninas já sabem com 11 anos o que fazer com o próprio corpo. São bandeiras que vêm juntas. O que nós precisamos? Ter consciência desse movimento e fazer o contra-movimento. Não tem saída. Não tem saída, né? Nós estamos no ano eleitoral, eu poderia até dizer que eleger pessoas que pensam... Não vou entrar nisso, porque mesmo elegendo pessoas isoladamente não conseguem fazer nada. Pessoas dentro de instituições educacionais isoladamente não conseguem fazer nada. O que a gente precisa fazer? Né? Fiscalizar. Tem filho pequeno, tem que ler o livro dos filhos junto com eles. Tem que perguntar o que teve na escola. A gente pegou uma escola particular, porque o pessoal acha que são só as públicas, né? Não é não. Isso aí está dominando tudo. Pegou uma escola particular que eles deram umas cartilinhas chamadas 4 Marias. Crianças de 10 e 11 anos. História de 4 mulheres que fizeram aborto e mostrando como era importante elas terem o direito de fazer esse aborto para não passarem pelos 10, 11 anos. Hoje você conversa com um adolescente, pergunta assim: você usa droga? Não. Você fuma? Só maconha. Eu não estou brincando, eu já vi isso várias vezes. Você usa droga? Não. E você fuma? Só maconha. O discurso está de tal maneira libertário, leniente, que o adolescente já não acha mais que maconha é droga. Porque todas as novelas dizem isso, porque todos os artistas dizem isso, porque defendem que é natural. Como a gente vive essa onda natureba, né, de alimentação saudável, isso eu acho ótimo, né? Exercício, orgânicos. Tem gente que usa essa linha de argumentação para defender maconha. Então a gente tem que estar consciente disso, participando junto, né? Tem que ser o chato da turma, o professor chato, né? O pai chato, a mãe chata, o médico chato. Não chato no sentido de colocar terror, né? Então assim, claro, a gente é amigo, estamos aqui para te acolher, estamos aqui para te ouvir, mas o chato de dizer a verdade, porque é muito fácil ser legal, né? Eu acompanhei algumas situações, porque o que acontece? Conforme as gerações vão, né, passando, são muitos os casos de pais usuários que já têm os filhos usuários. Tá? Precisaria talvez ter um respaldo de alguém da área médica. Talvez o doutor Lotufo possa dizer se eu estou errado ou estou certa. O que eu tenho observado? Que eu não sou da área médica, né? Sou apenas uma interessada, sou uma curiosa. Aqueles pais, gente, eu preciso de água, acabou minha voz. Um pouquinho, posso pegar um pouquinho? Aqueles pais que, apesar de usuários dependentes, reconhecem que são dependentes, eles têm mais facilidade de prevenir que os filhos caiam nas drogas. Aqueles pais, eu tenho 44 anos, então eu convivo com muita gente nessa faixa etária que acha mesmo que maconha é liberdade, que, né? Aqueles pais
que acreditam, né, que eles deixam de ser apenas usuários dependentes, eles passam a ser ativistas. Não raras vezes eles têm também filhos usuários, né? Então assim, por que eu estou dizendo isso? Que a gente tem que trabalhar um pouco com a transparência. Eu não acho que o pai tem que esconder as suas fragilidades. Eu acho importante quando o pai divide com o filho que ele tem uma fragilidade, né? Que ele precisou se tratar, que ele é um usuário, que ele é um dependente. Mas o pai ativista é algo muito complicado. Da mesma maneira que é muito complicado tantos professores ativistas dentro das universidades. Tá? Hoje nós vivemos uma situação de ativismo dentro das universidades. Eu não estou exagerando. É algo assustador. Tá? Bom, sob o ponto de vista da legislação, além de eu entender que a nossa legislação é boa, além de eu entender que não é caso da gente legalizar, eu acredito, né, que seria importante ganhar espaço para fazer um trabalho com os presidiários, sob o ponto de vista da recuperação da drogadição. Tá? Nos Estados Unidos e em Portugal, há experiências demonstrando que quando a gente trata a drogadição entre os presidiários, ou seja, os condenados, aquela pessoa que foi para o crime por causa do vício, para manter o vício ou pela influência da droga, nós conseguimos que essa pessoa não volte a delinquir, tá? Ganha a pessoa, ganha a sociedade. Então me parece que seria uma maneira interessante de nós abordarmos, né? Então a prevenção para não entrar, a prevenção para sair e a prevenção daquele sujeito que já está na criminalidade, tá? Não sou partidária de discursos terroristas, do gênero, o sujeito que usa droga está financiando o tráfico, né? O sujeito que usa droga tem que ser preso, ou mesmo o pequeno traficante tem que ser morto, coisas do gênero. Eu acho que esse discurso terrorista nos impede de buscar caminhos, tá? Então nós precisamos ter essa tranquilidade de sentar. É uma questão multidisciplinar. Né? Aproximar psicólogos, psiquiatras, pediatras, advogados, né? Magistrados, promotores, para buscar a formação de redes. Nessa formação de rede, não adianta ter preconceito. Não adianta ter preconceito. Eu aprendi, observando redes, que, na verdade, eu aprendi com meu pai, desde pequenininha, que todo ser humano é um universo. Às vezes, algo que funciona para ti, não funciona para mim e vice-versa, ou funciona para ele, né? Quando a gente cria a rede, nós temos que respeitar o que funciona para cada qual. Então, eu ouço muito isso, não, mas aqui tem que ser um tratamento medicamentoso, e nada que tenha a ver com espiritualidade vale. Ou tem que ser um tratamento apenas no campo da espiritualidade, e a interferência da medicina no... quando a gente começa tirando agentes participativos dessa rede, nós já começamos errando, entendeu? Então, a mentalidade da formação de redes, ela é a mais importante para enfrentar essa situação, tá? Sob o ponto de vista, eu recebi uma coisa que era a discussão da prevenção na política, né? Tinha uma pergunta. Sob o ponto de vista político, né? Nós temos algumas linhas ideológicas claramente pró-legalização, né? Nós temos alguns agentes políticos que são claramente, declaradamente pró-legalização. Eu mesma, durante muitos anos, votei em determinadas pessoas que depois se revelaram defensoras, né, aguerridas da legalização. E eu me senti traída. Eu me senti traída porque eu não consigo ver, muito embora eu respeite as divergências, nenhum benefício para o nosso país, né? Se a gente legalizar, vai trazer uma normalidade no uso, né? Essa normalidade automaticamente vai tirar freios, vai tirar barreiras, vai tirar argumentação contra, mas se é lícito, é uma decisão, entendeu? Essa legalização que eles querem fazer, eles nunca nos respondem determinadas questões, como quem é que vai produzir, quem é que vai lucrar, como é que eu vou lidar com aquele dependente que não tem condição de pagar, né? Nós vamos
e alguns deles respondem, nós vamos distribuir gratuitamente, né? Como é que a gente coaduna um sistema de saúde que muitas vezes não tem esparadrapo, não tem gás, não tem soro, com um sistema de saúde que distribui droga? Aí eles respondem, mas remédio também é droga. Mas por favor, né? Remédio é droga, mas a pessoa tem uma doença, tem uma destinação. No caso do dependente, a doença é a própria droga. Como é que o Estado, né, distribui doença com o dinheiro da saúde? Então, quando a gente começa a fazer questionamentos, eles travam, porque eles têm jargões, eles não têm estudos. Outra coisa gravíssima, que eu já venho denunciando há tempo: as pesquisas universitárias são feitas em baldes, em baciadas. São vários trabalhos acadêmicos para discutir as drogas que chegam exatamente na mesma conclusão. Eles sempre partem da mesma hipótese: desde sempre o ser humano usou drogas, para chegar à conclusão: melhor legalizar, já que vai usar, melhor legalizar, né? São trabalhos feitos às pencas, com dinheiro público financiando. Não só porque o sujeito está fazendo mestrado, doutoramento em faculdade pública, mas porque muitos têm bolsas. Então nós estamos pagando para a produção de ideologia pura. E aí, nos muitos eventos, vou fechar, eles fazem os tais dos seminários, com não sei quantos professores, doutores, titulares e tudo mais, que escreveram não sei quantas teses para sustentar a mesma coisa. Na verdade, é a mesma tese. É a mesma tese. E isso acontece no campo das drogas, acontece no campo do aborto, acontece no campo da violência sexual, né, para normalização do sexo com criança e assim por diante, tá? Então, assim, é um tema muito complexo, o tempo é curto, né, eu sei que eu já estourei muito o tema, mas eu procurei pincelar preocupações, porque os senhores é que estão trabalhando mais detidamente com isso. E na medida em que eu pincelo essas preocupações, eventualmente pode suscitar uma curiosidade, um desejo de uma dedicação para um ponto em especial, entendeu? O que eu acho que é importante é estudar a questão, além da vivência da questão, o estudo da questão, para que nós tenhamos argumentos para mostrar que os religiosos nesse assunto não somos nós, são eles. Que os dogmáticos nesse assunto não somos nós, são eles, né? Porque a gente está trabalhando para manter as mentes livres e não o contrário, tá bom? Muito obrigada. Antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte, rapidamente. Nós fizemos alguns encontros com moradores de rua da Cracolândia, em parceria com a Aliança da Misericórdia. São 70 moradores de rua que nós levamos para um ambiente e lá nós fizemos a aplicação das ferramentas FreeMind. Eles passaram conosco 3 dias. De cada evento desses que nós fizemos, 30%, 35% não voltou para a Cracolândia e foi atrás, nós levamos atrás de uma vaga para tratamento. O que isso deu depois, eu nem vou entrar no mérito, que não é o caso. Mas numa das noites, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, na segunda noite, um desses garotos, uma outra cidade, que saiu de São Paulo e foi para uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, que é a minha cidade, a nossa cidade. Nós não nascemos lá, mas é a nossa cidade. Ele fugiu, e em menos de 1 hora, ele achou uma biqueira. Em menos de 1 hora, ele achou uma biqueira. Nós vemos crianças de 14 e 15 anos, nós vemos, todos vocês veem, bebendo álcool. Então, assim, na boa, vamos deixar de ser hipócrita. Todos nós
não só os públicos, todos nós. Qual de nós briga com o estabelecimento comercial que vende a bebida alcoólica para o menor de idade? Qual de nós se levanta diante disso? Quem defende, eu levanto também, doutora, eu também. Fiz isso esses dias na Iambiquaras, num supermercado Pão de Açúcar. Eu fiz isso. Agora, a verdade é uma só. Tem gente que defende porque não quer ir na biqueira, quer comprar na farmácia. Simples assim. Simples assim. Porque o cara que é morador de rua, ele pode comprar na biqueira. O rico, ele não pode. Não, vamos legalizar. Vamos achar um tonto que nos traia e defenda isso. É por aí, é dentro disso. Agora, o que nós vamos fazer com relação a isso? Qual é o nosso papel diante disso? Como é que a gente vai se posicionar diante disso? Precisamos parar de falar para nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos falar para os outros, para a sociedade, com objetividade, com clareza e com argumento. Eu vou dar só um. Que aqui a gente tem doutores, passaram por aqui doutores do mundo inteiro. A taxa de mortalidade da droga ilícita, ela é menor do que a taxa de mortalidade da droga lícita, ok? Então, se você tirar uma droga da ilicitude e você levar essa droga, seja ela qual for, para a licitude, você pode estar matando mais, ok? É simples assim. É dessa forma, dessa maneira, com objetividade, com clareza e com força, com desejo e determinação, que a gente vai vencer isso, com Deus. Porque contra tudo isso, doutora, é só Deus.